Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Na nossa leitura. Hoje, iniciando o final de semana, aí, sábado, né? E mais uma semana que o Senhor tem nos dado na presença dEle. Não sei você, mas eu sou muito grata, porque eu sei o Deus que tem me sustentado, que tem realmente me dado graça todos os dias para estar aqui. Isso é muito bom, e vendo a mão de Deus se movendo na vida da gente dia após dia. Vamos orar, gente, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura, que hoje nós vamos ler o livro de Jonas, um dos profetas menores também, e que deixou uma mensagem extremamente poderosa para nós de entendimento da palavra. Jesus, muito obrigada por esse momento, por esse sábado. Nós queremos render graças ao Senhor porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nós estamos alegres, é por isso que nós nos alegramos no Senhor, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, Pai. Muito obrigada, Jesus, por esse momento, por esse dia com o Senhor, Pai. Eu me alegro e te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Obrigada, Jesus. Te agradeço, Pai, por mais esse final de semana, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Então, nós vamos ler o livro de Jonas, que é um profeta menor, com 4 capítulos. São 4 capítulos pequenos e uma história poderosa que o Senhor deixa aqui para nós. Capítulo Jonas, capítulo 1, diz assim: E o Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir esta cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor e foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas, durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros, desesperados, gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. O capitão do navio desceu para falar com ele. O que há com você? Gritou. Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus, para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixa morrer. Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. O que foi que você fez? Perguntaram. Para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e o povo a que você pertence? E Jonas respondeu: Eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu, a terra e o mar. Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram: Mas por que você fez uma coisa dessas? O que vamos fazer com você para a tempestade parar? Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. Jogue-me ao mar, disse Jonas, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa horrível tempestade. Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiam. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. Ó Senhor, pediram, não nos mate por causa do pecado deste homem. Não nos condene pela morte de um inocente, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe. Depois disso, agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Eles ofereceram sacrifícios a ele e lhe fizeram promessas.
Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas, e durante 3 dias e 3 noites Jonas ficou dentro do peixe. Então, capítulo 1 fala desse chamado de Jonas pelo Senhor, né? Fala que o Senhor o chama, o Senhor dá para ele uma mensagem que é extremamente curta, mas muito poderosa, que é: vou destruir esta cidade por causa da sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Então, a maldade e o pecado da cidade de Nínive era algo que estava deixando o Senhor irado, e o juízo de Deus viria sobre aquela cidade. Nínive fica na região da Mesopotâmia, né? Ela é uma das cidades lá muito próximas à Babilônia. Então, se vocês olharem lá no mapa, vocês vão ver. E Nínive tem um diferencial, que era justamente uma cidade muito ruim, maldosa mesmo, né? Que matava aqueles que eram contra eles. Então, o histórico de Nínive é um histórico muito terrível, e Jonas então teme por estar tendo que ir para essa cidade levar essa mensagem. E então ele tenta fugir do Senhor. Esse é o contexto, né, do capítulo 1. E ele toma então um navio, né, entra num navio com um destino totalmente contrário, que é a cidade de Tarsis. E durante essa viagem, então, quase que todos perderam a vida por conta da desobediência de Jonas. Ele é lançado ao mar, o mar se aquieta e um grande peixe enviado pelo próprio Senhor engole a vida de Jonas, e ele fica então no ventre daquele peixe durante 3 dias e 3 noites. Capítulo 2. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e ele orou assim: em meu desespero, gritei ao Senhor pedindo ajuda, e ele me respondeu. Quando eu lá estava às portas da morte, clamei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, no coração dos mares. Afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar. Foi aí que eu disse: ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo? Afundei sobre as ondas, as águas se fecharam sobre mim, as algas se enrolaram na minha cabeça. Cheguei até a base das montanhas, ao fundo do mar. Fui separado do mundo dos vivos e fiquei prisioneiro nas terras da morte para sempre. Porém, o Senhor meu Deus me arrancou das garras da morte. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e a minha oração mais sincera subiu ao seu santo templo. Os que adoram ídolos inúteis perderam a oportunidade de receber todas as provas de bondade que Deus oferece. Como poderei agradecer tudo o que o Senhor fez por mim? Prometo cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de me salvar. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, e assim aconteceu. Então, capítulo 2 fala de um clamor, de uma oração que Jonas faz dentro do ventre do peixe. Pensando pelo lado natural da história, Jonas então é engolido por esse peixe, e ele não morre no momento em que ele é engolido. Esse peixe então fala de um lugar de morte, mas ao mesmo tempo que não faz com que Jonas perca a sua forma de pensar, né? Jonas consegue, mesmo estando no mais profundo do abismo, num lugar de morte, ele consegue clamar ao Senhor, ele consegue orar. E na sua oração ele diz: Senhor, se o Senhor me salvar, me tirar deste lugar de morte, então eu cumprirei tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Então o Senhor dá ordem para o peixe para que vomitasse Jonas em terra firme, e assim acontece. Capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou pela segunda vez com Jonas, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e avise seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você. Dessa vez, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, tão grande que uma pessoa levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou nela por um dia e começou a proclamar: daqui a 40 dias Nínive será destruída.
O povo creu em Deus e decidiram proclamar o jejum, e todos os habitantes, desde o maior até o menor, vestiram-se de panos de saco. Isso porque quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas estava falando, desceu do trono, trocou suas roupas reais por pano de saco e se assentou sobre cinzas. O rei e seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade: ninguém, nem homem nem animal, bois ou ovelhas, poderá se alimentar ou beber água. Todos devem se cobrir de pano de saco, homens e animais, e clamar a Deus com fervor. Deixem seus maus caminhos, suas violências e seus roubos. Assim, quem sabe, Deus permita que continuemos a viver e não ficará tão furioso a ponto de querer nos destruir. E quando Deus viu que havia deixado de lado seus maus costumes, abandonou seu plano de destruir os habitantes de Nínive. Capítulo 3, então, fala dessa proclamação de Jonas na cidade de Nínive, e então o povo se converte, o povo se arrepende e vai buscar ao Senhor com jejum e oração. E eles então se voltam para o Senhor. Esse é o processo que acontece no capítulo 3. A pregação é feita, a voz do Senhor é ouvida, há arrependimento, principalmente nos líderes daquela cidade. O próprio rei desce do seu trono e se arrepende dos seus maus caminhos. Toda a população de Nínive também se arrepende. Há um avivamento coletivo na cidade de Nínive e eles se arrependem dos seus maus caminhos e se convertem novamente ao Senhor. Capítulo 4. Ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou muito aborrecido. Ele reclamou com o Senhor por causa disso. Foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer. Meu Deus, quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor me disse pela primeira vez que viesse até aqui. Foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, que demora a perder a paciência e é cheio de amor, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Por favor, Senhor, tire a minha vida. Eu prefiro estar morto a viver, porque nada do que eu disse vai acontecer. Então o Senhor perguntou a Jonas: há alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim? Jonas saiu da cidade e, resmungando, se assentou a leste de Nínive. Ali ele construiu um abrigo com ramos e folhas e ficou esperando para ver se ia acontecer alguma coisa à cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta que com suas grandes folhas desse sombra para Jonas para livrá-lo do calor. Isso deu grande alegria a Jonas, mas Deus também mandou umas lagartas, e na manhã seguinte as lagartas roeram a raiz da planta, que foi murchando e acabou morrendo. Então, quando o sol começou a aparecer, Deus mandou um vento muito quente, vindo do deserto, e o sol forte bateu na cabeça de Jonas, que já quase desmaiando, pediu para morrer. E ele disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou a Jonas: você tem razão de ficar tão aborrecido por causa da planta? Sim, respondeu Jonas, tenho razão de ficar aborrecido a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você fica com pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a terra feito crescer. Essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte morreu. E por que você acha que eu deveria sentir compaixão de uma cidade tão grande como Nínive, com 120.000 pessoas que não sabe distinguir entre o certo e o errado, além de todos os seus animais? Capítulo 4 termina com uma pergunta, uma indagação do Senhor para Jonas, por que ele acha que ele deveria destruir uma cidade onde as pessoas estavam cegas espiritualmente, estavam sendo governadas pelo príncipe desse século, pelo diabo, né, pelo inimigo de Deus. E quando Deus então envia uma mensagem, eles se arrependem e se voltam para o Senhor. Por que Deus deveria destruir essas cidades, esses 120.000 pessoas que estavam ali em Nínive, sendo que eles se arrependeram? O livro de Jonas, ele trata de uma situação de pecado, onde o Senhor envia mensagem de arrependimento através do profeta. O profeta teme pela sua própria vida em ir pregar nessa cidade, porque era uma cidade extremamente sanguinária, era Nínive, sem pudor algum,
mas o Senhor fazendo, né, toda essa circunstância acontecer através do peixe, o Senhor leva então Jonas à obediência, ele prega e automaticamente eles se arrependem. Há arrependimento nessa multidão de pecadores e eles se voltam para o Senhor. E aí a revolta agora é de Jonas, que não acredita que Deus não vai cumprir juízo sobre um lugar tão terrível, sobre uma terra tão maldita, sobre um povo tão sanguinário. E ele se revolta contra o Senhor. Gente, o livro de Jonas ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de se compreender, no sentido de que nós somos Jonas. Todos nós temos um pouquinho de Jonas dentro de nós, que ao mesmo tempo que nós sabemos que devemos proclamar as boas novas do Evangelho, nós olhamos para esse mundo perdido, caído e dizemos assim: primeiro que eu não quero ir, eles são sanguinários, eles são violentos, eles vão querer me matar porque eu estou pregando o pecado deles, eu estou chamando eles ao arrependimento, eles não vão aceitar a minha pregação. Essa é a nossa conduta muitas vezes. E quando nós então somos enviados e as pessoas se convertem, o pecado delas nos ofende. O pecado dela é que traz ofensa para nós e nós dizemos assim: mas essa pessoa tão pecadora, ela tem a possibilidade de se arrepender e o Senhor não vai matá-la, né? Há uma revolta em nós pela misericórdia de Deus. Há uma revolta em nós pela grande compaixão do Senhor. Há uma revolta em nós pela grande misericórdia que Deus tem com a humanidade. Nós ficamos chateados com Deus porque Deus teve misericórdia de nós, nos alcançou e nos salvou, mas nós ficamos chateados com o Senhor porque Ele se compadece do outro pecador também. Então, o livro de Jonas fala disso, de um homem que, chamado a ser boca de Deus para a humanidade, se ofende porque Deus é longânimo e misericordioso. Amém? Vocês possam ler, meditar, buscar, tem muita coisa aqui dentro do livro de Jonas. Os 3 dias falam da própria morte do Senhor Jesus. Existem muitas coisas aqui que o Senhor está nos ensinando. E vale muito a pena meditar e buscar um pouco mais de entendimento com o Espírito Santo, porque ele tem muito para nos ensinar. Todas as vezes que a gente vai lendo a palavra, o Senhor vai mostrando algo poderoso para nós aqui, vai nos ensinando um pouco mais. Amém, gente? Deus abençoe. Ótimo sábado para vocês. Amanhã, domingo, dia do Senhor. Final de semana, na verdade, né? Dia da gente estar com a família, aproveitando as pessoas que nós amamos. E eu queria pedir para você que está acompanhando aqui a leitura bíblica, que tem estado comigo nessas leituras, que você possa chamar amigos para estar lendo a palavra conosco, que você possa oferecer o evangelho, oferecer essa palavra poderosa para outras pessoas, dizendo: vamos ler a palavra juntos. Eu tenho visto um crescimento bacana do canal. O meu intuito não é ficar conhecida no YouTube, nada disso, mas o meu intuito é que pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E eu e você somos responsáveis por então incentivar, enviar o vídeo, dar o like aí, segundo o pessoal fala, isso ajuda também o canal a que as pessoas possam ver esse vídeo, a pedir para que as pessoas se inscrevam. Eu tenho visto um número muito maior de inscritos no canal nos últimos dias. Isso muito me alegra, porque eu sei que são pessoas que, assim como eu, como você que está aqui vendo esse vídeo, temos sede, fome da palavra de Deus. E eu sei que o Senhor vai levar muitas pessoas nos últimos dias a buscar a presença dEle, a buscar Ele, porque é só assim, alimentado por essa palavra, é que nós vamos conseguir perseverar na nossa vida. A volta de Jesus está próxima, o fim dos tempos está aí, e nós precisamos nos unir em amor, em fraternidade, em comunhão com a palavra, em comunhão com o Senhor, para estarmos firmes para os dias maus que virão. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, mas nós sabemos que o juízo de Deus virá através da volta de Jesus. Que nós estejamos juntos, preparados, que você possa realmente divulgar o canal, que a gente chegue aí rapidinho aos 500 inscritos, aos 1000, quem sabe, e assim sucessivamente, que o Senhor possa levar essa palavra o mais longe possível, através da minha vida, através da sua vida. Amém? Deus abençoe.
E bom final de semana para todos nós. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.